Fala aí, eu sou a Alessa, irmã do Alisson, Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. e esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Gente, bom ver vocês aqui de novo. Bem-vindo de volta, quem já acompanha a gente. Se você chegou agora, já confere aí se você... se chegou agora, não, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações, dá um like nesse vídeo, ajuda a gente. Nesse canal a gente traz muito conteúdo aí sobre SAP Business One e a gente está no meio da academia proporcionada pela própria SAP. A gente mostra os caminhos desde lá do login, senha, como fazer. Então, dá uma conferida aí no canal que tem vídeo pra caramba. No vídeo anterior, a gente entrou no módulo de ferramentas de implementação e agora a gente, depois de um overview em tudo que contempla dentro desse módulo, a gente vai para os nossos queridos vídeos de prática. Bom, pessoal, estamos aqui no nosso querido cliente do SAP Business One, né? E aqui dentro do próprio SAP nós temos, como foi citado nos vídeos anteriores, uma área que nos auxilia no processo de implementação do SAP. Como assim, Alisson? Nós temos aqui uma série de funções que direcionam principalmente como eu preparo o sistema para ter ele implementado, tá? Então, se a gente acessar aqui o nosso menu módulos, como eu já falei diversas vezes aqui no módulo administração, é onde a gente gerencia todas as regras e configurações do sistema. Então, aqui dentro de administração, no menu inicialização, que significa, né, começando o sistema, nós temos aqui um menu a mais chamado centro de implementação, tá? Então, quando eu acesso o centro de implementação, eu tenho 4 funções aqui dentro, tá? Um é as tarefas, um é o projeto de implementação, o gerenciamento da configuração e as configurações do caminho. Bom, vamos lá, vamos entender o que é cada um deles. E aqui dentro do centro de implementação, vamos falar aqui do nosso menu tarefas de implementação. O que significa tarefas, né? As ações que eu preciso tomar dentro do processo de implementação. Então, se a gente olhar aqui, ele vai ter para nós uma aba de configuração, uma aba de personalização e uma de gerenciamento dos dados, tá? Quando eu abro a parte de configuração, nós temos aqui o menu definir configurações da empresa. Então, se eu clicar aqui, olha só, o SAP vai até falar para nós, olha, já existem outras conexões realizadas nesse banco de dados. Você precisa fechar ou continuar sem fechar essas conexões. Nesse caso, isso acontece porque essa base já está em uso por mais tempo. Mas numa base que eu acabei de criar, que esteja somente eu conectado nesse momento, provavelmente ele não vai me mostrar essa mensagem. Quando eu clicar no sim, ele vai iniciar um wizard, né, um assistente aí do fluxo de configuração, tá? Então, aqui a gente vai fazendo o nosso famoso NNF, Next Finish, né? Então, a gente vai passando pelas atividades, né? E aí, qual que é a primeira atividade? A primeira atividade é definir todos os dados da minha empresa. Depois, eu vou definir quais funções eu não utilizo. Então, ó, se sua empresa não utiliza uma ou mais funções, você pode ocultá-las. Veja, isso aqui são algumas das coisas que a gente já mostrou em vídeos anteriores. Por exemplo, se eu vim aqui no administração, inicialização, configurações gerais, dentro desse menu do SAP, na aba aqui, ó, ocultar funções, eu tenho as mesmas opções que tem aqui, ó. Então, é muito importante para o consultor, né, para quem está iniciando a implementação, saber que se eu não preciso de contabilidade de custos, que a gente falou recentemente, não preciso do processo de advertência de parceiro de negócio, não vou mexer com o módulo de produção, não vou rodar MRP. Eu sou uma revenda, só que compra e revende a partir de pedido. Eu posso usar só o assistente de confirmação de compra a partir do pedido de venda, que é o documento de suprimento. Sim. Então, eu não preciso rodar MRP. Eu não tenho conversão de unidade de medida. Então, eu posso vir aqui, ó, e marcar todas essas opções. O que o próprio sistema vai fazer? Ele vai ocultar todos os menus
que eu não preciso. Então, eu já economizo aí até algumas necessidades de explicação, porque, por exemplo, né, a empresa dentro daquele perfil, dentro daquele nicho, ela não vai precisar de produção, não vai precisar de recursos, não vai precisar de MRP. Imagina você ter que falar para o usuário, ó, eu vou te dar o treinamento desses menus aqui, mas esses daqui eu não vou te dar porque você não precisa deles. Não, calma lá. E fica né? visível isso, né? Não faz sentido. E fica visível. Você pode ocultar de forma arbitrária aqui pelos menus, mas não tem a mesma profundidade do que eu fazer, né, ocultar essas funções a partir da própria opção do sistema de tirar elas. Question. Né? Diga lá. Se eu estou implementando agora e eu não vou utilizar o Produção MRP, e aí depois de alguns anos, em dado momento, eu quero passar a utilizar. Não é uma ação irreversível. Não é uma ação irreversível. Muito bem. Então, aqui, o que é interessante? Se eu faço, né, o ocultar, deixa eu só voltar aqui, ó, configurações gerais. Então, digamos que eu estou aqui e eu oculto o orçamento. Ele vai ocultar, não bloquear, não travar. Ele simplesmente vai tirar os menus e os acessos aqui. Certo. Quando eu desmarcar essa opção e gravar, ele vai liberar novamente. Né? Então pode ver que eu vou marcar aqui, ó, ele nem vai Ah, tá. Já deve ter usado, né? É porque, ó, tá vendo, ó? Não é possível ocultar porque eu já inicializei. Uhum. Olha só. Então, dentro do próprio processo, né? O processo já foi iniciado. Então, aí ele não vai deixar. Então, quando eu estou começando, eu não vou configurar o módulo, Sim. então eu vou poder ocultar ele antes mesmo de começar. E daí aqui, ó, continuando, veja que interessante. Tudo aquilo que a gente falou lá atrás, no módulo de criando uma filial, definindo moedas, tudo isso agora faz sentido para nós de uma maneira organizada, né? Antes a gente tinha, vai no menu, depois vai no outro, depois vai no outro, depois vai no outro, e vai montando, né, o nosso quebra-cabeça aí da configuração. Aqui ele já direciona a gente a sequência das regras. Então, quando eu crio uma empresa, eu defino os dados da empresa, eu defino as moedas, a forma de verificar, né, o lançamento da taxa de câmbio. Aí eu vou dando o seguinte: qual é o modelo do plano de contas, se é um modelo padrão ou se é um plano de contas que eu vou utilizar, se eu vou usar regra avançada ou não. Então, essas coisas, de novo, vou acabar sendo repetitivo, mas é exatamente isso. Aquelas coisas que a gente vai na parte de cima, depois vai na parte de baixo, depois entra num outro menu, aqui ele vai trazer para nós numa ordem que faz sentido. Então, eu vou fazendo a leitura aqui e vou executando todas essas definições. Aí, aqui, o que ele vai falar para mim? Olha, confira seu plano de contas. Aí eu vou vir aqui e vou conferir. Agora, verifique as determinações de conta. E vou verificar. Agora, vai lá e configura os períodos contábeis. Cadastre os tipos de imposto, os códigos de imposto. Então, ele vai organizando, né, dentro do discurso que a gente sempre fala, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer na empresa? Então, configurar o plano de contas. Tá aqui, ó. Então, se eu não fizer todos esses passos aqui, não faz sentido nenhum eu começar a cadastrar parceiro de negócio, cadastrar item, cadastrar depósito. Por quê? Se eu começo a fazer esses cadastros aqui, sem as regras definidas, o sistema não vai herdar essas regras ou alguns parâmetros. Né? Então, eu também mostrei lá no cadastro do parceiro de negócio, que acho que foi no da determinação mesmo, que quando eu tenho uma conta definida e eu vou cadastrar o parceiro, ele já puxa. Se eu não tenho, ela vem em branco. Então, quanto mais informações, né, quanto maior a qualidade das informações eu colocar nesse passo aqui, melhor né, vai ser no passo seguinte. E daí tem aqui, por exemplo, ativar ativos fixos, qual é o método de depreciação, e aí a gente vai seguindo. Fechou. Agora, se eu tenho ativo fixo definido, ele vai me dar um passo para o ativo. Se eu não tivesse, daí ele pularia essa etapa.
Uhum. E aí ele pergunta para mim agora, depois de todos esses passos, qual é a metodologia de estoque? É estoque permanente? Se administrar custo por depósito? Se eu permito liberar? Então, tá vendo que legal? Realmente as coisas podem ser lidas, a pessoa consegue entender o que ela está configurando agora, É bem né? intuitivo. Uhum. É bem intuitivo, tá? E aí, conforme for avançando, configurar os dados bancários da empresa e aí vai indo. Regras básicas do parceiro, qual é a condição de pagamento padrão quando eu cadastro um cliente, quando eu cadastro um fornecedor, se tem uma forma de pagamento padrão. Então, tudo aquilo que às vezes é uma pedrinha no sapato, porque aconteceu comigo, tá, gente? Agora, vida real, caso real. Eu estava lá num dos meus primeiros projetos, o cliente já tinha cadastrado quase 300 parceiros de negócio e todos os parceiros estavam sem a conta contábil e sem a forma de pagamento. Daí, né, em teoria, você poderia montar um DTW e fazer isso por carga ou, né, então, só que esse é o detalhe, você tem que ficar fazendo reciclagem, saneando e revisando o tempo todo. Se a informação nasce certa aqui, você já pula esse passo aí da revisão, né? E aí, na parte de estoque, eu cadastro as unidades, grupo de unidades, e aí vai indo assim, vai seguindo next. E as regras de casas decimais, método de compra, numeração de documentos, né, que é muito importante também para que faça sentido aí dentro da operação, como que ele calcula o custo, o cálculo do lucro bruto dentro dos documentos, se tem despesas de importação, e aí vai seguindo dentro do processo. No final de tudo, a gente especifica os usuários. Você vê que legal? No final de todo esse processo, a gente começa a cadastrar o usuário. Administrar as licenças, definir, então, nesse né, caso, os nessa vínculos. experiência que você passou aí, tipo, o usuário já veio na frente, né? Já configura o usuário, dá para o usuário ir cadastrando, aí enquanto outra pessoa está revisando não tinha tarefas de feito os configuração. passos anteriores. Isso aí, tá? E aí no final, né, de tudo, eu clico no finalizar e aí ele vai me dar um relatório de configuração, tá? O que é esse relatório? Ele vai buscar agora todos esses parâmetros que foram respondidos e gerar um documento. Esse documento ele pode ser impresso, ele pode ser salvo em PDF. O que acontece? Tá? Daí é como que a gente fala, né? É uma segurança. Ó, terminei a implementação, terminei as configurações, eu tiro um extrato de tudo que está configurado. Então, quais são os dados, qual é o nome de usuário, as informações da empresa, tudo aqui, ó. Ele faz um manualzinho com todo que foi respondido. Salvei isso. Passou 6 meses, estou com um problema no cliente. Opa, estamos aqui, ó, o cálculo do custo está dando errado. Aí você fala, poxa, mas calma lá, por quê? Aí você descobre que alguém foi lá e mudou o número de casas decimais na configuração. Aí vai ver quem que fez essa mudança, qual era o relatório da implementação na época que foi exportado. Então aqui, ó, se eu vir novamente no centro de implementação e aqui no gerenciamento da configuração, eu posso gravar uma configuração, né, e ver o histórico das configurações que foram executadas. Então, toda vez que eu fizer uma nova configuração, eu posso vir aqui e gravar ela com uma nova data. E olha só que legal, eu vou gravar aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou vir em módulos agora, administração, configurações gerais. Vou acessar aqui no campo MRP, deixa eu ver aqui, ó, no estoque, no planejamento, eu vou mudar para 10 e 10 aqui, ó. Avançar, recuar, 10 e 10. Beleza. Fechou, ele vai recarregar as telas, né? Eu fiz uma mudança. Vou acessar novamente aqui, ó, administração, inicialização, centro de implementação, gerenciamento da configuração. Aqui tem essas configurações gravadas. Vou gravar uma nova.
né? Então, tá aqui, Uhum. Alisson. Opa, coloquei um S só, não tem problema. Então, aqui, ó, eu posso selecionar os dois com o Ctrl e clico em comparar. Daí ele vai me trazer a distinção entre a configuração que foi gravada com a outra. Então ele vai trazer as duas e dizer, olha, essa aqui é isso e essa aqui foi aquilo. Eu posso comparar com a que está agora e posso ir gravando conforme eu for fazendo modificações. Isso é uma forma também de gerar documentos para a auditoria do sistema, né? Uhum. Então, se eu faço uma modificação, o ideal é eu sempre gravar. Então, olha que legal aqui, ó. Ele deu para gente a diferença entre os horários, né? Uhum. E aqui, ó, o comparativo, ó. O que mudou? No assistente anterior era 7, nos dias precedentes e posteriores, no atual é 10. Tá vendo? Ele traz Legal. para mim só o que Fica foi tipo modificado. um log de modificação, mas estruturado em layout, em Isso, relatório. exatamente. Auditável, né? Porque um log, às vezes, ele não dá essa estrutura de dados organizada da forma como a Sim, gente tem para sim. comparar a informação, né? Então, é muito interessante que quando a gente utiliza, né, o assistente ou faz uma configuração e guarda ela aqui, que a gente execute essas atividades para poder comparar depois os relatórios e as alterações. E aqui, ainda dentro das tarefas de implementação, eu tenho como